Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma crítica em vídeo aqui no canal do YouTube do Papo de Cinema e dessa vez eu, Vitor Hugo Furtado, vou falar com vocês sobre I, Hostage, filme dos Países Baixos que tá bombando na Netflix já faz alguns dias. O I, Hostage já tem crítica em texto lá no Papo de Cinema também, escrita por mim, mas aqui vocês vão ter uma outra ideia, uma outra atmosfera, né? A gente sabe que a palavra escrita, ela passa uma ideia e às vezes a palavra falada, ela passa uma outra, mas obviamente as opiniões são exatamente iguais. Esse filme, ele é baseado numa história real, ocorrida em 2022, quando um sequestrador invadiu uma iPlace localizada ali no centro mais nobre de Amsterdã, nos Países Baixos, né, ou também Holanda, e ele, né, tocou o terror nessa loja, transformou algumas pessoas em reféns, em especial um personagem que aqui é interpretado pelo Admir Sehovic, e esse sequestrador é interpretado pelo Sofiane Mossoli. Bom, é desses dois realmente que a gente vai ter a dinâmica mais interessante do filme. Entre as motivações de um e o medo do outro, a gente vai conseguir ficar conectado do início ao fim do filme, porque a gente vai querer saber o que vai acontecer, quais são os desenrolares, né, dessa situação limite, e que, se a gente pesquisar na internet, consegue algumas informações, mas nem tanto. Bom, é nessa dinâmica e também numa outra, né, a terceira parte do triângulo, que é interpretado pela Loes Haverkort como a negociadora que vai conversar com o sequestrador, é que a coisa começa a andar e que a gente fica realmente preso na poltrona. Mas é aí que as coisas começam a andar de uma forma que a gente talvez não espere tanto, porque são só essas três coisas que funcionam. Porque todo o resto, ele é basicamente uma tentativa de desenvolver algo que não vai se conseguir. Por quê? E aí, essa é a resposta que está lá nas entrelinhas e que torna o filme um tanto quanto falho na sua proposta. É que a maioria das pessoas reais, né, que se envolveram nessa situação em 2022 não aceitaram participar como consultoras do filme. Nem a polícia, nem os reféns, nem ninguém que trabalhava na loja. Então fica difícil realmente de construir algo mais concreto e também desenvolver esses personagens, né? Desenvolver, na verdade, esses humanos para além desses personagens. Fica muito complicado. Ou seja, a gente tem vários personagens, a gente tem vários papéis muito bem definidos, mas eles não são explorados em suas formas humanas, porque a gente não tem as referências. O próprio sequestrador, que é o Amar Ajar, não se tem muita informação de quais foram as motivações para além do dinheiro. Ele pediu 200 milhões em bitcoins e ele só dizia que ele tinha sido maltratado pela justiça europeia. No filme, pelo menos, ele é dado a entender que ele é um imigrante árabe, mas não tem como saber o que aconteceu no passado desse cara para ele realmente ter angariado todo esse ódio e transformar isso num crime tão estranho e tão hediondo. Então a gente tem esse jogo de um filme que fica tentando ir para outros capítulos, para desenvolver essas pessoas, para desenvolver um a mais, e as coisas realmente não acontecem. É um filme tentando meio que fugir dele mesmo e desse material base que, na verdade, é pouquíssimo rico. I, Hostage é um filme, como eu disse, funciona do ponto de vista thriller, né? A gente quer sentir do início ao fim, a gente quer ficar ali preso, a gente quer saber o que vai acontecer, e o final não deixa de ser, não é uma apoteose, mas é um final que realmente nos salta aos olhos. É um final que, poxa, foi assim que foi resolvida a situação, e ele até deixa ali alguns mecanismos, algumas dualidades, né, do certo e do errado, que fazem a gente pensar pelo menos um pouco depois da sessão. Mas se a gente for tentar procurar depois um pouco mais sobre essa história real, é difícil de conseguir mais informações. É um filme que desde o início, desde o material base, estava fadado a um limite, né? Ele é um filme limitado. A gente sabe que até a esquina ele pode ser desenvolvido e depois disso não vai acontecer mais nada. I, Hostage é aquele filme, como eu coloquei lá na crítica em texto, que é nota 5. Eu nem gostei e nem não gostei. Ele é um filme que poderia ser melhor se tivesse mais material base, mas ele não tem, então é esse que a gente tem, I, Hostage, um dos filmes mais destacados dessa temporada aí na Netflix, que vem dos Países Baixos. Tá certo, pessoal? Pouquinho mais de detalhes vocês encontram aqui na descrição, na crítica em texto lá no Papo de Cinema, tá certo? Fiquem ligados, deixem seus comentários aqui se vocês concordam comigo, se não concordam também, toda opinião é bem-vinda aqui no Papo de Cinema. Beijo, até o próximo vídeo.